Boa noite. Estão abertas as candidaturas ao Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira. Até 2020 há 179 milhões de euros reservados para os agricultores. É da forma como este dinheiro pode ser aproveitado que vamos falar esta noite com Eduardo Abreu, gestor do Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira. Muito boa noite, doutor. Boa noite. A quem se dirige este programa? Boa noite a todo o auditório. Em primeiro lugar, agradeço o convite que foi formulado para ter esta oportunidade de divulgar o programa. Como sabe, nós temos vindo a fazer uma grande campanha de divulgação deste programa, temos percorrido todos os concelhos da região e este é um programa vasto e que se destina fundamentalmente ao tecido agrícola e aos agricultores e empresários agrícolas da nossa região. Qual é a razão desta descentralização? Antigamente era só apresentado no Funchal, agora passou a ser apresentado em todos os concelhos. Por que razão? Penso que é muito simples. O programa é um programa de desenvolvimento rural, que se enquadra no âmbito da PAC, da Política Agrícola Comum. E como tal, nos grandes objetivos da Política Agrícola Comum, temos a melhoria da competitividade da agricultura, o ambiente como uma grande referência da sua estrutura e a questão do desenvolvimento rural. Daí que achamos que é fundamental estar próximo e junto dos destinatários do nosso programa, pelo que a sua divulgação junto dos potenciais utilizadores do programa é fundamental para um sucesso efetivo do programa aqui na nossa região. Esta política de descentralização é extremamente importante e vem de encontro ao programa que o próprio Governo delineou para a existência deste programa durante este período. Portanto, nós também, e junto da Comissão Europeia, tivemos que elaborar o nosso programa de divulgação para que o mesmo pudesse ser aprovado e estar junto das populações. Portanto, e estas sessões têm sido muito participadas ou não? As sessões têm sido gratificantes, têm sido participadas com muita gente. Temos tido, em média, cerca de 200 a 250 pessoas a assistir às conferências. Temos tido, e relevo isso, o prazer de contar com o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Pescas em todas essas sessões e, inclusivamente, também o Sr. Presidente do Governo Regional já esteve presente connosco em várias sessões e, se atendermos aos afazeres profissionais que tem, é de alimentar a justiça, realçar este aspecto, porque aqui está atenta à importância que é dada pelo Governo a este programa. Quais são as grandes dúvidas, digamos assim, dos agricultores? No fundo, não são dúvidas de metodologia, no fundo são interrogações, como é que se candidatam, como é que podem concorrer, o que é que podem oferecer pela sua candidatura, como é que a podem fazer, onde é que podem entregar a sua candidatura, com quem podem contactar, quem pode elaborar a candidatura, que objetivos é que têm que lá cumprir, onde é que a informação está disponível, que informação é que nós lhes podemos dar, quem é que pode dar essa informação. Portanto, E de forma sintética, como é que um agricultor pode apresentar um projeto, de forma geral, porque depois já vamos aqui explicar alguns objetivos específicos, algumas das medidas que constam deste programa, do Prodrama, mas de forma sintética, como é que um agricultor se pode candidatar? Nós temos um site, que é o site do Prodrama 2020, onde temos todas as medidas que estão em ativo, ou seja, estão abertas, que os nossos potenciais agricultores queiram, se podem candidatar. Estão lá os nossos formulários e esses formulários são possíveis retirá-los via internet e preenchê-los em casa. E se as pessoas não conseguirem preencher, podem ter auxílios? Se não conseguirem preencher, podem ter auxílios, porque nos investimentos inferiores a 10 mil euros, os serviços da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas disponibilizam um auxílio gratuito por técnicos da Secretaria para o preenchimento dos formulários e das respectivas candidaturas.
Nos valores acima, obviamente que há também uma série de consultores, projetistas, pessoas habilitadas e as próprias associações empresariais também promovem e podem dar essa ajuda aos nossos agricultores. E, inclusivamente, também nós, no nosso serviço, obviamente que estamos inteiramente disponíveis para prestar toda a ajuda necessária ao bom sucesso, quer das candidaturas, quer dos empresários, quer do próprio programa. Sr. Doutor, o maior problema do setor agrícola nos últimos anos foi mesmo o abandono das áreas agrícolas. Estamos a assistir ao regresso à terra dos agricultores? Sim, de alguma forma sim. E tudo isto tem a ver também com a envolvente macroeconómica que nós atravessamos nos últimos anos. A necessidade da criação de emprego, ou procura do emprego, traduz-se também no retorno à terra de algumas pessoas que viram nesta atividade uma oportunidade de poderem colmatar situações de não emprego ou de desemprego. Portanto, nós apostamos vivamente neste programa também como um fator de poder contribuir não só para a dinamização da própria agricultura, de todo o setor, mas também contribuir para minorar situações de desemprego ou de emprego ou de criação do seu próprio emprego. Estamos a falar de 179 milhões de euros que podem ser aproveitados nos próximos 4 anos, ou pelo menos até 2020, que pode prolongar-se até 2022, já tem dito isso também nas sessões. O senhor também tem dito nas sessões da apresentação que este é o melhor regime de incentivos de todos. Porquê? É fácil. Primeiro, os 179 milhões é a despesa FEADER, ou seja, é aquilo que o FEADER financia. Porque há que adicionar a esse valor um montante da comparticipação regional, ou seja, o esforço que também é feito pelo orçamento da região e que pode proporcionar, em termos de despesa pública, não só os 179 milhões de euros de investimento, mas sim qualquer coisa à volta dos 205 milhões. Portanto, a despesa pública total será superior, porque temos que contar também com a componente regional do incentivo. Porquê é que é o melhor regime de incentivos? É o melhor regime de incentivos pelo seguinte: é aquele regime de incentivos que neste momento está em vigor, que apoia, e é natural que assim seja, porque também trata-se de um setor com maiores especificidades, é aquele que apoia com maior intensidade em termos de incentivo. Todos os nossos incentivos são a fundo perdido e variam, em termos médios e consoante as medidas, entre taxas de 45% e 75% a fundo perdido. Portanto, não há, no nosso caso, mistos de subsídios reembolsáveis com subsídio a fundo perdido, não há só subsídio reembolsável, todo o incentivo que nós damos é a fundo perdido, ou seja, é dado para o promotor do projeto, obviamente, desde que ele compra com as condicionantes a que se propôs quando da sua candidatura. Os fundos comunitários demoraram algum tempo a entrar em vigor. Qual é a explicação deste atraso, se é que houve atraso? Pois, deixe-me contar um pouco a história, porque é assim. O PRODRAM é o programa daqui da região autónoma da Madeira, para esta medida, para este setor. Mas existe um PRODER para o continente e um PRO-Rural mais para os Açores. Portanto, estamos a falar de 3 programas em Portugal. Mas, por exemplo, Espanha tem 15 programas. Consoante as suas regiões, cada uma delas tem o seu programa. O programa, por exemplo, de Canárias foi aprovado em agosto de 2015. O nosso, juntamente ou conjuntamente com o dos Açores, foi aprovado em 13 de fevereiro de 2015. O programa é elaborado tendo por base o regulamento, isto se calhar pode ser amassador, mas é o regulamento 1305 de 2013 da União Europeia, onde existe, digamos que um menu onde nós nos podemos servir e dentro daqueles parâmetros podemos elaborar o nosso programa. E foi isso que foi feito.
porque o nosso programa abrange áreas vastíssimas e de diferentes importâncias. Sendo assim, o programa teve e tem ainda que ser regulamentado, porque medida a medida ela tem que ser regulamentada, e eu saliento que o programa tem 17 medidas e 37 submedidas, todas elas com fins, obviamente, distintos, mas com um único objetivo, que é o aumento da competitividade e o desenvolvimento rural da região autónoma da Madeira. Estas medidas têm vindo a ser todas elas regulamentadas, e as outras regiões idênticas, é a mesma coisa, e digo também que mais recentemente, o programa mais recente, foi aprovado, e ao nível da União Europeia existem 118 programas semelhantes ao programa, uns com mais valor, outros com menos, mas são 118 programas, foram todos eles aprovados durante 2015, o último dos quais foi aprovado agora recentemente, em novembro de 2015. E a título de curiosidade, esses 118 programas traduzem-se num volume de investimento na ordem dos 99 mil milhões de euros, que é muito dinheiro. Dava uma ajuda à dívida portuguesa. Pagava quase totalmente a dívida portuguesa, praticamente pagaria toda a dívida portuguesa. Portanto, nós neste momento temos o nosso programa, temos as medidas principais, aquelas que se destinam aos agricultores, aos empresários agrícolas, aos empresários da agroindústria, já abertas, já podem concorrer, podem se candidatar, podem começar a preencher os seus formulários de candidatura e a nos entregarem os formulários de candidatura. Vamos então começar por falar desses programas que já abriram. Vamos começar por falar nos investimentos nas explorações agrícolas, cujas candidaturas decorrem até o dia 12 de abril. Que obras podem ser financiadas aqui neste item? Previamente, só para dizer o seguinte, o regime que hoje em dia nós temos é diferente do regime que vigorava no quadro anterior. O quadro anterior, que supostamente seria 2007-2013, também se prolongou até 2015. Em 2014 ainda foram recepcionadas as candidaturas, e inclusivamente também em 2015. É muito possível e é muito provável que este quadro, que será 14-20, se prolongue para além de 2020 e que vá até 2022. O quadro prevê diversas medidas e, no caso das explorações agrícolas, que é uma medida que já está aberta, permite que possam concorrer agricultores, ou jovens agricultores, ou agrupamentos de agricultores, ou sobre qualquer natureza de agrupamento. Permite também o seguinte, permitem fazer diversas despesas de investimento, e o valor dos investimentos está catalogado, digamos, de duas formas. Temos investimentos que nós designamos de pequena dimensão, investimentos até 10 mil euros, que têm um tratamento mais simples, mais rápido, menos moroso, menos exigente do ponto de vista das formalidades a cumprir, e um outro regime, dentro da mesma medida, para projetos com valores superiores aos 10 mil euros. Qualquer um deles está disponível, está aberto, para que os potenciais candidatos se possam candidatar. E, aliás, nós já começamos a recepcionar candidaturas. E que género de candidaturas é que podem ser feitas? Vamos lá já. Nós podemos receber as candidaturas, neste momento, num suporte CD e em formato de papel. Brevemente, todas as candidaturas serão recepcionadas via internet. Este é um protocolo que nós estamos a fazer com o IFAP, que não está ainda concluído, mas para que não haja paragens nem morosidade no programa, nós estamos a receber já as candidaturas em suporte de papel. O tipo de investimentos são investimentos que visem, sobretudo, a modernização da estrutura das empresas e da agricultura regional. Podemos encarar, por exemplo, a compra de equipamentos, a reparação de muros de suporte, a construção de pequenos armazéns,
plantação, no caso de plantas que sejam plurianuais, as latadas, alguns melhoramentos em termos de caminhos internos da própria exploração, tudo isto são supostamente investimentos que são suscetíveis de serem comparticipados e serem acolhidos no programa. A diferença está precisamente se são pequenos investimentos, que têm um tipo de tratamento, se são investimentos superiores aos 10 mil euros, que têm um outro tipo de tratamento. Qual é a taxa de comparticipação? De qualquer modo, temos a taxa de comparticipação, no caso dos pequenos investimentos, é de 75% a fundo perdido. No caso dos investimentos superiores aos 10 mil euros, temos que ver se se trata de um jovem ou de um não jovem. Se se tratar de um jovem, poderá ir aos 75%. Se for um não jovem agricultor, poderá chegar aos 70% a fundo perdido. Não jovem acima dos 40 anos, é isso? Um não jovem é alguém que não tem um estatuto de jovem agricultor e normalmente será acima dos 40 anos, porque no nosso conceito de definição de jovem agricultor é todo aquele que tem uma idade compreendida entre os 18 e os 40 anos inclusive. Para beneficiar do estatuto de jovem agricultor, que aí ainda lhe concede um prémio adicional, terá que se comprometer a frequentar uma ação de formação, mas para a qual tem um prazo de 30 meses para fazê-lo. Estes projetos têm algum montante máximo? Estes projetos estes das empresas das explorações agrícolas não têm definido nenhum montante máximo. Mas a experiência também diz-nos que pela dimensão da propriedade, pela área cultivada que nós temos, são projetos que não atingem valores exacerbados. Portanto, temos tido o cuidado de acompanhar, porque também, quanto maior for o projeto, maior a necessidade de nos prestarem elementos adicionais de análise para podermos avaliar, digamos, da bondade da candidatura que nos está a ser. Como é que é feita essa seleção? Essa seleção é feita da seguinte forma: nós elaboramos para cada uma das medidas um conjunto de critérios que foram designados de critérios de seleção. Esses critérios de seleção, todos eles, para cada uma das medidas, tiveram que ser aprovados em comitê de acompanhamento que se realizou aqui na Madeira no dia 3 de dezembro de 2015. Refiro que vieram os senhores da Comissão e todos os outros elementos que são componentes do comitê de acompanhamento, e todos os critérios de seleção que nós apresentamos foram aprovados por unanimidade. Sendo assim, esses critérios passam a ficar em vigor, e sempre que nós fazemos o aviso de abertura da candidatura, e as candidaturas têm períodos para se candidatar, no caso das explorações agrícolas, vai de 12 de janeiro, que já começou, até 12 de abril, e juntamente com o aviso de abertura da candidatura, também juntamos os critérios de seleção que estão subjacentes a àquela candidatura. Ou seja, os agricultores ou os beneficiários, quando se candidatam, sabem previamente que critérios de seleção é que vão ser aplicados naquela candidatura que fez, porque ela está publicada no nosso site. Com base nesses critérios de seleção, as candidaturas são hierarquizadas, é-lhes atribuída uma nota, chamemos assim, que depois define se o projeto é ou não é aprovado. Se tiver mais de 50 pontos, porque avalia entre 0 e 100 pontos, se tiver mais de 50 pontos, é uma candidatura que será aprovada, menos de 50 pontos, a candidatura é recusada. E em termos de explorações pecuárias, que tipo de apoios é que existe? São todos semelhantes, são todos no mesmo tipo, são apoios para a construção, as vedações, tudo o que é necessário à existência de uma pecuária, todos esse tipo de investimento.
desde que diretamente ligado à atividade produtiva, são investimentos passíveis de poderem ser apoiados. O que é que não apoiamos? Se calhar é melhor dizer o que não apoiamos: compras de terrenos, material em estado de uso, equipamentos em segunda mão, tudo o que sejam equipamentos ou construções ligadas ao processo produtivo são apoiadas. No caso da pecuária tem uma particularidade que nós não apoiamos, ou não é apoiado pelo programa, a aquisição de animais reprodutores. Portanto, os animais reprodutores não são apoiados. De resto, tudo que cabe dentro de uma instalação pecuária, ela poderá ser apoiada. Agora, temos que ter atenção ao seguinte, que são questões que têm a ver com o licenciamento da atividade, se ela está ou não devidamente licenciada, ou se pode ser licenciada, de acordo com as regras ambientais e as regras do PDM. Tem de ter vários pareceres a isso. Tem que recolher vários pareceres para poder ser também efetivamente apoiado. Portanto, não basta ter só a valia económica e financeira do projeto, de acordo com os critérios que nós temos, mas também, nesses casos, exigimos também condições em termos de licenciamento das próprias explorações. Dr. Eduardo Abreu, a produção pecuária tem vindo a diminuir nos últimos anos. Há aqui uma explicação, há um desinteresse. O que é que se passa neste ramo da indústria do setor primário? Repare, primeiro temos que atender ao mercado, como é que ele funciona neste momento. Há uma grande concorrência, temos as grandes superfícies, grande distribuição. Repare, a questão da suinicultura é evidente em todo o espaço nacional. Todos nós temos visto como é que se comportam neste momento a suinicultura a nível nacional, a crise que enfrenta o setor, e se a nível nacional ele está na situação que está, naturalmente a sua repercussão aqui na Madeira seria maior. Em termos de suínos, a Madeira já teve uma produção a rondar os 30 mil, neste momento não chega a 3 mil, se calhar. Sim, já teve produção muito mais intensiva. Esta queda tem a ver com o quê? Nós já produzimos cerca de 2,5 milhões de quilos de carne de suíno, que era sensivelmente quase metade daquilo que a Madeira consumia, e no entretanto temos ao longo dos anos assistido à sua diminuição e neste momento praticamente é inexistente em termos de pecuária intensiva, com destino ao abate e ao consumo público, é praticamente inexistente na região a pecuária, com exceção do setor dos frangos. Todo o resto ou atravessa uma situação de menor vigor, e nós esperamos, talvez com este programa e com algumas medidas adicionais que possam ser implementadas, poder revitalizar, não digo a totalidade do setor, mas parte do setor, porque também é importante para a existência do restante da agricultura. Porque estamos a falar que a agricultura também precisa de adubo orgânico e que muitas vezes não aparece, não existe, precisamente porque não temos uma atividade pecuária adequada ou consentânea, que eu julgo que é possível tê-la, nomeadamente no setor, ou naqueles setores em que se fala de pecuária em ciclo fechado. Doutor, falamos agora em termos de infraestruturas. Há aqui uma medida que é uma medida de investimentos em infraestruturas relacionadas com a modernização da agricultura e da silvicultura. Que projetos é que estão abrangidos nesta medida e aqui quem pode apresentar candidaturas? De facto, nós temos um conjunto de projetos, um conjunto de medidas que visam as florestas, que visam a melhoria do ambiente. Nós não podemos dissociar na nossa região a agricultura do restante do ambiente. Nós temos uma inter-relação entre o setor agrícola e tudo o demais que é ambiental, porque isso é fundamental para a manutenção do verde e da nossa paisagem. Daí que também tínhamos uma grande ênfase na questão do clima. O clima é fundamental e todos nós também sabemos que as alterações climáticas têm repercussões importantíssimas ao nível da agricultura. Daí que o quadro prevê uma verba importante para tudo aquilo que sejam investimentos de caráter coletivo, como, por exemplo, investimentos na área das florestas, na preservação da floresta, no combate aos incêndios, na melhoria da nossa floresta, na reflorestação.
há uma medida, há várias medidas, aliás, são 5 medidas na área das florestas, com valores bastante avultados para a manutenção das florestas. Depois temos a área dos regadios. São investimentos coletivos, porque também sem água, obviamente, não haverá agricultura. E os caminhos agrícolas também. E depois temos a questão dos caminhos agrícolas, que são normalmente infraestruturas levadas a cabo por autarquias ou associações de agricultores que as podem promover e que temos também tido, quer no quadro anterior, quer neste quadro, uma verba disponível relevante para essa área. Um agricultor que tem uma propriedade considerável, queira fazer um caminho, não pode candidatar-se a esta medida, a este apoio? Não. Um agricultor só não. Podemos eventualmente encarar a hipótese de um conjunto de agricultores se sentir essa necessidade e se associarem, se tiverem que sob uma forma de associação e se demonstrarem o interesse próprio na realização desse caminho, poder ser encarado. De resto, normalmente têm sido as autarquias a desenvolverem esses projetos na área dos caminhos rurais. Mas também temos situações em que associações de agricultores também se candidataram para realização de infraestruturas coletivas. E estas infraestruturas coletivas têm um limite máximo de financiamento? O limite máximo é o limite que a gente tem destinado no nosso programa. Portanto, temos limites por cada medida, cada conjunto de medidas. Nós temos 179 milhões, mas eles não são distribuídos indiferenciadamente. Nem todos ao mesmo tempo. Nem todos ao mesmo tempo, nem todos indiferenciadamente. Porque medida a medida, estão alocadas as respectivas verbas. Já aqui falámos, o Programa de Desenvolvimento Rural dá especial atenção aos jovens agricultores que estão a iniciar a atividade. Que tipo de benefícios é que estão consagrados e que condições é que têm a reunir estes jovens? Ora, os jovens têm que ser jovens, 18, 40 anos. Têm que se comprometer a ter um curso para ficarem devidamente habilitados. Podem fazer qualquer natureza de investimento que esteja contemplado no nosso programa. E têm uma ajuda adicional, que é o prémio à instalação de jovem agricultor. Se for um jovem agricultor que tenha uma área de terreno entre 0,5 hectares e 1 hectare, poderá ter um prémio à instalação de 25 mil euros. Se tiver entre 1 e 1 hectare e meio, poderá ser 30 mil euros de prémio à instalação. E se tiver superior a 1 hectare e meio, terá um prémio à instalação de 30 mil euros. Para além deste prémio, que é uma ajuda que é dada logo à cabeça para o jovem agricultor, no valor de 75%, e ele ainda tem também todo o componente restante de incentivo ao projeto que fez, relativamente às construções, às plantações, aos muros, ao armazém, aos equipamentos, etc., que ele teve necessidade de fazer, até um montante de 75%. Ele tem de ser dono do terreno ou o terreno pode ser arrendado? Ele pode arrendar o terreno, tem que ter um contrato de arrendamento válido e isso é admissível. Na Madeira, muitos têm falado na criação de uma bolsa de terras. Este projeto tem pés para andar? Qual é a sua sensibilidade enquanto técnico? Tem pés para andar. É uma ideia interessantíssima, que é, no fundo, colocar à disposição para ter validade do ponto de vista da exploração económica, terrenos que eventualmente hoje em dia ou estão abandonados ou não têm qualquer rendimento ou que podem de alguma forma também serem prejudiciais para o resto do setor, o restante espaço da região. Se nós lembrarmos, nós temos uma região que 75% da nossa região é florestal. Nós temos depois o restante 25% que é destinado à agricultura, que é habitável, e só 7% que é destinado à agricultura. Portanto, nós temos uma superfície agrícola utilizável, que é chamada SAU, na casa dos 5.400 hectares. Portanto, se pudermos adicionar muitos terrenos que estão por serem utilizados, que não têm utilidade neste momento, é possível melhorar substancialmente o produto interno
bruto da nossa agricultura, que neste momento contribui com cerca de 2,8%, 2,9% do PIB regional. E o nosso PIB regional, já agora para enquadrar, é qualquer coisa à volta de 4 milhões e 300 mil euros. Portanto, estamos a falar que o nosso PIB agrícola andará na casa dos 117 milhões ano no valor do produto interno bruto agrícola. Doutor, estamos a falar de ajudas, de projetos, mas estes projetos são sempre muito mais valorizados se criarem emprego. Essa é uma das condições, digamos assim, para a valorização e para a aprovação de um projeto muito mais rapidamente. Não é obrigatório criar emprego, mas é, nos critérios de seleção que eu referi, uma das componentes que valoriza o projeto. Portanto, sobretudo, por exemplo, quando falamos na medida que hoje foi aberta, na comercialização e transformação de produtos agrícolas, que foi hoje aberta, hoje de manhã, num valor de 3 milhões de euros, nós valorizamos, essa é uma das medidas mais exigentes que nós temos, que é destinada a empresas e empresários agrícolas já com alguma dimensão, em que se permitem fazer investimentos até valores de 7,5 milhões de euros, na componente de emprego, já tem alguma relevância, mas não é exclusiva do projeto não ser apoiado. Ou seja, a nós também interessa-nos, porque por via de fazer um projeto, também podemos estar a contribuir para a manutenção do emprego daqueles que já lá estão. Portanto, não é só inviabilizar um projeto porque não cria novos postos de trabalho, mas nós estamos subjacente fundamentalmente que temos que modernizar e tornar mais competitivo o nosso setor. E isso também se faz com novos equipamentos, novas máquinas, e se for possível acoplar a criação de emprego, é isso aí, tanto melhor. Já que estamos a falar nestas ajudas ao investimento na transformação, comercialização e ao desenvolvimento de produtos agrícolas, há exemplos concretos de coisas que tenham sido feitas nos últimos anos ao abrigo das ajudas comunitárias? Há aí vários. Só posso cometer alguma inconfidência de dizer quais são os projetos, mas há no setor dos vinhos, há no setor das carnes, há no setor da transformação em compotas, etc. Portanto, há uma série de projetos que já foram apoiados, o último dos quais foi um projeto de grande relevância de um grupo empresarial da região no setor das carnes, com um valor de investimento de 7,5 milhões de euros. O montante máximo? É o montante máximo de investimento. Quantas candidaturas pode apresentar uma entidade? Uma entidade, neste caso, pode apresentar 3 candidaturas, desde que no conjunto não ultrapasse o valor dos 7,5 milhões de euros. Há aqui também ajudas à formação e a ações de informação. Quem é que pode candidatar-se a este tipo de apoio? Entidades credenciadas, sobretudo. Nós estamos a trabalhar neste momento na regulamentação, está a ser ultimada, penso que esta semana que vem ficará ultimado, e podem-se candidatar a entidades que estejam credenciadas para prestarem formação. Podem ser associações, normalmente são as associações empresariais. Estou-me a referir fundamentalmente à CIF, a Associação de Agricultores da Madeira, que se podem candidatar e promover cursos, é exemplo do que já fizeram no passado. E dou-lhe um caso concreto, que é a questão dos fitofármacos, que neste momento está a preocupar muito os agricultores também. Está a preocupar os agricultores pelo seguinte, são exigências comunitárias, embora o Governo Regional e bem encontrou uma derrogação na sua aplicação imediata, mas o que é um facto é que temos a ultimar a legislação para permitir efetuar os respectivos cursos de formação para permitir aos agricultores terem a formação adequada para poderem manipular os fitofármacos. Portanto, mas a formação não se destina só aos fitofármacos, destina-se também à formação dos ativos, por exemplo, das próprias explorações ou dos próprios empresários agrícolas. Os agricultores que tenham sido atingidos por catástrofes naturais também podem pedir ajuda ao abrigo deste programa, PRODRAM. Em que situações é que eles podem pedir ajudas e perante que tipo de catástrofes? Quando são catástrofes que são classificadas como calamidade. Nós temos uma medida que está prevista no programa para a reposição do potencial agrícola, que não está aberta, mas está prevista,
que será ativada exatamente no caso de existir algo que justifique a sua ativação. Esperamos bem que não, porque era bom sinal, era sinal que não teríamos tido nenhum problema de catástrofe, mas num caso desses, ela poderá ser ativada e ser colocada à disposição do setor para repor o potencial produtivo que eventualmente tenha sido destruído. E isso implica ter seguros de colheita ou não? Não implica ter seguros de colheita, porque os seguros de colheitas é uma outra vertente. Ou seja, o Prodrame não faz seguros de colheitas. O Prodrame é uma entidade que gera o programa é um programa gerido por uma entidade em regime de missão. O programa prevê, sim, ajudas para o pagamento dos prémios aos agricultores no caso dos seguros de colheitas. Mas até lá é necessário, e esta é uma das medidas provavelmente de maior dificuldade na sua implementação, porque é necessário ter massa crítica que possa determinar o aparecimento de entidades que queiram fazer a apólice de seguro, normalmente as seguradoras, para assumir aquele risco. Está a ser adaptado neste momento um decreto nacional que foi publicado em setembro de 2015 e está a ser elaborada a respectiva legislação para adaptar e saber o que é que que culturas é que serão objeto de seguro, que podem ser seguradas, o que é que podemos comparticipar, já está definido a partir no programa, mas temos que definir um conjunto de regras para podermos conceder esse apoio ao pagamento do respectivo prémio. Só o que resta saber é ter a massa crítica, e para ter a massa crítica necessária para implementar esta medida, estamos em conversações com o IFAP, que é a entidade pagadora, e com os Açores, a ver se conseguimos fazer um conjunto que nos permita ter um aliciante maior para possibilitar, para servir como atrativo para a existência de uma apólice de seguro para pôr à disposição e poderem ser feitos os seguros de colheitas. Ainda este ano? Sim, ainda este ano, claro. Mas não é uma medida fácil de implementar. Doutor, a agricultura biológica sem pesticidas tem aumentado na Madeira. Que tipos de apoios é que estão contemplados no Prodrame? Todos os outros que eu disse anteriormente e com a majoração de 5% para a agricultura biológica. Além disso, a manutenção da agricultura biológica é exemplo da manutenção da agricultura em zonas desfavorecidas, conjuntamente com as agroambientais e a manutenção do clima, fazem um conjunto de medidas que nós chamamos medidas de apoio direto, ou que constituem o objeto do pedido único, ou seja, são medidas que não é necessário fazer investimento, é necessário que se candidatem os agricultores. Nós temos já 11 mil agricultores que se candidataram a estas medidas e que anualmente recebem um prémio. E em novembro de 2015, já ao abrigo deste programa, foram pagos a este conjunto de agricultores a primeira tranche do prémio no valor de 6 milhões de euros, que foi, digamos, derramado pelos 11 mil agricultores que constituem essa vertente. Já aqui falámos, os projetos que têm um contributo positivo para o ambiente e para o clima também estão contemplados. Por exemplo, a instalação de um painel fotovoltaico para a microgeração pode ser um investimento viável? Repare, pode ser um investimento viável se a energia que for produzida, porque o objetivo do programa é desenvolvimento rural, desenvolvimento da agricultura, não é o desenvolvimento do potencial energético. Se a energia que for produzida for consumida na própria exploração, então sim, é possível apoiar essa medida de energia, de redução dos consumos de energia, se ela for gasta na própria exploração. Se for um investimento único e exclusivamente com o objetivo de produzir energia para integrar na rede elétrica, isso não é possível através do programa. Doutor, naturalmente falamos aqui de muitos apoios, mas isto também implica uma verificação. Quem não cumprir com as regras, o que é que acontece? É penalizado, obviamente. Tem de devolver todo o dinheiro?
Repare, depende, pode não cumprir a totalidade, obviamente, se não cumprir com a totalidade do projeto, se já recebeu dinheiro, terá que devolvê-lo. Se cumpre, ou se cumpre parcialmente, é sempre possível pedir uma reanálise do projeto, porque há projetos em que o agricultor ou o beneficiário, em determinado momento, não consegue concluir ou julga que não é necessário ir tão além no projeto e poderá pedir a reapreciação do projeto, podemos eventualmente reanalisá-lo e acomodar o projeto na situação em que ele ficou. No entanto, o alerta é sempre o seguinte: quando se candidatam, devem respeitar o projeto que se candidataram, não fazer alterações ao projeto sem prévia autorização da unidade, da autoridade de gestão do programa. Porque nós sabemos, por vezes, fazemos alterações ou alterações que são feitas à revelia da autoridade de gestão e que depois têm consequências nefastas para os promotores dos projetos. Mas como é sempre possível fazer uma reanálise e é sempre possível termos a reapreciação do projeto, eu aconselho, sempre que alguém sinta que é necessário fazer uma alteração ao projeto, então, previamente, dê-nos conhecimento que tal vai acontecer. Ficam assim esses conselhos. Dr. Eduardo Abreu, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos o ponto final neste programa em entrevista. Assim, especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.